Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e, sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que te afiguravam invencíveis, pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já vencestes e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem se desesperar. Boa noite a todos. Mais uma vez juntos, nesse domingo, em que comemoramos o mundo cristão em geral, a Páscoa. Nós espíritas, não através de cerimônias especiais, de comemorações específicas, de ritualística, mas meditando na mensagem de superação. E hoje, Joana convida, então, a renovação. E esse olhar que a gente precisa ter para esse dia em que somos levados a recordar a passagem de Jesus na Terra, o momento em que ele se despede da vida material, nos chama a essa renovação da qual Joana fala, mas não só Joana, Emmanuel, André Luiz, incontáveis espíritos falam dessa renovação. É interessante pensar que a criação, com os esclarecimentos que os espíritos nos fazem, abraça sempre movimento incessante. Quando nos deparamos com os ensinamentos do Livro dos Espíritos, os esclarecimentos prestados no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras de André Luiz, nas obras de Emmanuel, de tantos outros, nós vamos ver sempre a característica maior desse convite à evolução, progresso, desse movimento que o espírito é levado a executar. Por que eu digo que ele é levado a executar? Porque há uma força maior que nos dirige. E nesse movimento de progresso, de evolução, a renovação vai fazer parte. Porque não é possível progredir mantendo sempre os mesmos pensamentos, os velhos hábitos. Não é possível que o espírito progrida, evolua, se aperfeiçoe, se ele não revê os seus posicionamentos, se ele não deixa o homem velho para trás. Emmanuel, comentando esse mesmo versículo que Joana comenta no livro Convite à Vida,
que é a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, no qual Paulo registra: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Então, Emmanuel traz alguns textos, não um só, comentando esse capítulo e esse. E num destes textos, que tem como título Renovemo-nos Dia a Dia, que foi publicado no livro Fonte Viva, ele diz assim: não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. E aí ele diz que muitas vezes, quando nós adquirimos mais títulos, mais dinheiro, mais possibilidade de conforto, maiores considerações sociais, isto, na verdade, traz um agravo de responsabilidade. Aí Emmanuel fala, esta renovação que Paulo fala é por dentro. É uma renovação íntima. É preciso avançar no conhecimento superior, diz Emmanuel, ainda mesmo que a custo de suor e lágrimas. Ou seja, Emmanuel reconhece que todos nós já nos apercebemos. Não é fácil essa renovação pessoal. Quantas vezes o homem velho nos bate à porta insistentemente. E os nossos velhos hábitos de pensar, de sentir e de agir retomam. E querem permanecer conosco com toda a força. É difícil esse movimento de desacomodação. Porque o movimento exige que nós não nos acomodemos. O espírito, para progredir, há de movimentar-se, não só no campo exterior, mas no campo íntimo. Então, Emmanuel fala aceitar os problemas do mundo e superá-los. A força do nosso trabalho e da serenidade. Essa é a única fórmula para adquirirmos sabedoria para discernir, ou seja, a única forma de aprendermos a fazer melhores escolhas como espíritos. Trabalhar e mantermos a serenidade. Essa mensagem que abriu o nosso estudo de hoje falou disso, vocês devem ter se apercebido. Fala de esperar com paciência com Deus, mas cooperar com Ele, ou seja, é a paciência ante os desígnios, mas o trabalho incessante. Emmanuel ainda fala que dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação. Ou seja, o instrutor está nos dizendo, afirmando algo que, da análise da trajetória de Jesus, dos apóstolos, de todos os missionários que se seguiram, de todos aqueles que aprendemos a admirar, mesmo que a nos ou conhecidos, e que se dedicaram à prática do bem, da caridade. Nós já podemos perceber que o caminho da verdade com Cristo não é fácil. Emmanuel fala novamente para que essa renovação seja dia a dia, fazendo justamente essa análise daqueles que caminharam antes de nós, daqueles que caminham conosco. Porque todos nós trocamos incessantemente. Trocamos energias, informações, afetos, orientações, carinho. Trocamos companheirismo.
Nós nunca estamos sós. Apesar da trajetória do espírito, nós podemos dizer individual e muitas vezes solitária, nós não progredimos sós. A misericórdia do Pai permite que nós possamos seguir com almas afins, almas amigas, que a gente conhece há muito tempo, que a gente conhece há menos tempo, mas com a qual sintonizamos. Deus permite, pela sua misericórdia, que a gente vá aprendendo também com os erros dos outros. De almas com as quais nem sempre nos afinizamos, mas que certamente tem muito a nos ensinar. Emmanuel ainda fala em um outro texto, mas ainda comentando esse mesmo capítulo e versículo, que há conformação e conformismo. E aí ele explica. Conformismo é o sistema de ajustar-se a alguém a todas as circunstâncias. É a adaptabilidade. E conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Ou seja, é você enfrentar os desafios que surgem, as dificuldades, com serenidade, aceitando a vontade divina em relação àquilo que você não pode mudar. E aí ele diz então que existem por isso diante de Jesus discípulos conformados e conformistas. Os conformados, segundo Emmanuel, são fiéis às disciplinas que o mestre lhes aconselha. Os conformistas, porém, adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. E aí ele explica que estes, os conformistas, que se atêm mais ao exterior, às convenções, em geral eles confessam respeito ao Cristo, mas eles não hesitam no desacato aos ensinamentos dele, sempre que ele tem que preservar o seu conforto pessoal ou algo que seja de seu interesse. Estes, os conformistas, os que agem segundo as convenções, apesar de dizerem-se respeitando Cristo, eles dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração no mundo. Eles afirmam isso. Mas, no entanto, eles esposam qualquer expediente da maioria em que a astúcia ou a clandestinidade lhes favoreça o interesse individual. É o lobo na pele do cordeiro. São os fariseus e saduceus da época do Cristo. Diziam-se cumpridores da lei, diziam-se caridosos, regrados, corretos, batiam no peito alardeando para toda a população que assim agiam em obediência à lei, mas, na realidade, eram sepulcros caiados de branco por fora, repletos de podridão por dentro. Diz Jesus, aliás, diz Emmanuel, nós ainda os temos entre nós. São aqueles que aparentam retidão, renovação exterior. Então, eles se adaptam às convenções religiosas. Fazem cara de bons. Andam como bons. Falam mansamente no ambiente religioso ou no ambiente social. Mas dentro de casa são terríveis. Muitas vezes mantendo a família sob o seu jugo de medo, de repreensão, de crítica, desassossego, infelicidade. Na rua são corteses, educados, mansos. Em casa costumam ser
Emmanuel fala que essa não é o convite à renovação. A resignação que Jesus e Paulo ressaltam não foi aceita por estes conformistas. Porque a renovação indispensável não é a do plano exterior flutuante. Ora estamos de um jeito, ora de outro. Na rua somos bondosos, mansos e pacíficos, dentro de casa somos terríveis. Ao falar na casa espírita, a gente prega aquilo em que muitas vezes nós efetivamente acreditamos, mas não conseguimos viver. Na nossa vida pessoal, familiar, junto ao companheiro, junto aos amigos mais íntimos, nós não conseguimos manter a palavra, não foi absorvida pelo nosso espírito. Nós ainda estamos na lição superficial. Nós damos mais valor à palavra que mata do que ao espírito que vivifica. O cristão devotado, ele há de transformar-se, segundo Emmanuel. Não por estes sinais externos, mas pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções. Como qualquer trabalho terrestre, esta aceitação do convite à renovação, ou seja, para renovarmos intimamente, aceitando efetivamente as lições de Jesus, nós precisamos da constância no esforço do bem, do conhecimento. É um trabalho de persistência, de dedicação, de disciplina. Ninguém, absolutamente ninguém vai renovar-se somente estudando. Ninguém, absolutamente ninguém, vai renovar-se somente por orar, por louvar, por submeter-se ao batismo, por submeter-se a rituais cristãos. Constância no esforço do bem. Constância em buscar conhecimento. Será que Emmanuel fala do desenvolvimento intelectual? Podemos afirmar que não. Emmanuel fala da busca do conhecimento integral do ser, que abrange o desenvolvimento intelectual, mas que abrange conhecer-se a si mesmo, conhecendo assim as criaturas, que somos todos nós. Quando eu aprendo a olhar para mim, a conhecer-me, eu identifico, sem sombra de dúvidas, as sombras que eu ainda possuo. E eu me acolho. Não para que eu permaneça com estas sombras pelo infinito do tempo, mas para que eu tenha ciência de cada uma delas, sabendo exatamente onde eu preciso trabalhar. E na medida em que eu me percebo ainda um ser imperfeito, como todos nós o somos, eu passo a ter um olhar mais compreensivo, mais paciente, mais indulgente para todos aqueles que convivem conosco, que tais como eu, possuem também ainda muitas sombras. A disciplina para Emmanuel vai sempre fazer parte do trabalho do ser. Disciplina para pensar, disciplina para agir, disciplina na prática do bem, disciplina na busca por conhecer-se,
disciplina na forma de meditar, analisar-se, ponderar sobre o que você está sentindo, o que você está pensando, sobre as suas escolhas. Nós não fomos jogados nesta vida à toa. Ninguém chega sem tarefas. Ninguém parte sem tarefas. Não há acaso. Definitivamente não há acaso. E quando a gente fala em renovação, nós precisamos que nesse movimento de renovação íntima, a disciplina no nosso pensar é imprescindível. Para que, por sua vez, no movimento natural, nós possamos também renovar as escolhas, as atitudes, adquirindo novos hábitos. Então, quando nós identificamos pensamentos pessimistas, angústias, nós precisamos substituir por pensamentos saudáveis, produtivos. Ninguém vem à Terra fadado à desdita. Ninguém reencarna para falir, para falhar, para ser só, para sentir-se não amado, para enlouquecer, para terminar optando pelo suicídio. Não existe isso. Quando nós nos renovamos, modificando essa paisagem mental que muitas vezes insiste em se fazer presente em nossas vidas, repetindo às vezes incessantemente pensamentos de desalento, de depressão, de revolta, pensamentos em que nos colocamos sempre como vítimas, invariavelmente injustiçadas. Toda vez que renovamos para pensamentos construtivos, nós vamos mudar a direção das vidas. E Emmanuel afirma que os nossos pensamentos seguem a linha direcional das nossas aspirações. O que nós queremos para nós? Renovação. Porque a lição de hoje, tantas outras coisas nós queremos para os nossos espíritos. Diz ele ainda, o que anelas na emoção, elaboras na construção mental. Sucederá, portanto, conforme queiras. No Livro dos Espíritos, em várias questões, nós vamos perceber a necessidade do nosso querer. É preciso saber querer. É preciso direcionar a nossa vontade. Algum tempo atrás, eu estava olhando, não sei se foi uma entrevista, em que uma pessoa falou assim, eu não controlo os meus pensamentos, eles vêm e tomam conta de mim. De onde provém o pensamento? Da mente. O que é a mente? O espírito. Você é senhor da sua mente. Você é senhor dos seus pensamentos. Se eles surgem desregrados, indisciplinados, desvirtuosos, desequilibrantes, cabe a você redirecioná-los. Exerça a sua vontade. Para que, renovando a sua vontade, você renove sua capacidade de escolher. E renovando a sua escolha, você renove sua vida, renovando-se
Essa é a mensagem da noite. Mas eu quero ouvir a Júlia, que hoje volta, nossa querida Júlia, retomando. Nós sentimos muita falta dela. Então vamos deixar com a Júlia hoje. Boa noite a todos. É uma alegria, um prazer muito grande estar aqui de volta, né? Eu tive doente e afastada, mas graças a Deus pude atender o chamado da doutrina, né? Doutrina essa que sustenta a todos nós. E hoje, como o Cristiane já introduziu, o nosso tema, o convite de Joana, é convite à renovação. A palavra renovação é uma palavra muito interessante, porque você tem re, que é o prefixo, você tem novo e você tem ação. A primeira coisa que me chama a atenção é a questão do prefixo re, que traz a ideia de repetição, de algo que pode acontecer mais de uma vez, né? Aí, quando você pensa em renovação, tem também uma coisa interessante, porque às vezes o que passa na nossa mente é o seguinte: aquilo é o antigo e isso é o novo. Porque, infelizmente, a maioria de nós foi educada numa visão positivista, né, dualista da realidade, ou isso ou aquilo, como dizia Cecília Meirelles. E é interessante porque quando você lê essa página de Joana e quando você pensa em renovação, olha que coisa mais bonita. O novo pode acontecer várias vezes. Tem mais essa coisa de que era assim, antigo, e o novo é um só. Não, o novo acontece várias e várias vezes na nossa vida. A partir da nossa ação. Por isso a palavra é renovação. Porque se você não agir, não vai produzir novo, não vai produzir novidade. Porque o novo não acontece, não cai sobre a sua cabeça. É você que produz a novidade. E essa novidade, ela primeiro ela precisa ser pensada. Depois, esse pensamento precisa se transformar numa atitude. Por isso tem aquele livro lindíssimo do Hamed chamado Renovando Atitudes. Porque o que você pode produzir de novo são novos comportamentos, novas atitudes diante da vida. E isso acontece por um processo de mudança, que é paulatino, que deve ser consciente, né? Muitas vezes até planejado, porque quando a gente adquire um pouco de autoconhecimento, a gente pode se colocar metas, né? Isso eu ainda não consegui mudar, mas eu estou lutando para consegui-lo, né? Agora, todo esse processo, né, de ação é íntimo, pessoal. Não tem como você fazer pelo outro. Impossível. Como nós vivemos em sociedade, logicamente que nós somos mediadores, nós abrimos espaço para que, com as nossas ações, com os nossos exemplos, com as nossas atitudes, a gente influencie, de alguma maneira, os outros com os quais convivemos. Mas não temos esse poder, não temos essa capacidade de mudar o outro. Então, a ação de renovação é uma ação íntima, é um movimento de mudança do sujeito, do espírito, em seu processo evolutivo. E é um movimento contínuo.
Porque, como diz o ditado, água parada, gente, não move moinho. A própria água precisa se movimentar para produzir efeito. Isso é, no meu ponto de vista, a questão da renovação, produção de efeito, produção de sentido. Você se renova quando você pode se surpreender diante do novo. Esse novo que você mesmo construiu. Esse novo que você lutou para conseguir. Seguindo o curso da vida. Seguindo o curso da vida. Porque vida é movimento constante. Meu sogro dizia assim, se você, por exemplo, tem na sua casa um jardim, você está lá na varanda observando o jardim, sai, 10 minutos depois você volta, o jardim não é o mesmo. Já houve renovação. Uma folha caiu, uma semente brotou, um inseto apareceu. Quer dizer, a vida contém esse movimento de mudança contínua. Movimento esse que é renovar o novo como uma possibilidade. Isso é que eu acho a coisa mais bonita, né? O novo como possibilidade. E Joana fala aqui, inclusive, na questão da tecnologia, né? Ela fala que a gente não deve permanecer à margem do desenvolvimento tecnológico, porque o desenvolvimento tecnológico é inovação. É algo com o qual a gente precisa de lidar. Vejam vocês, como que a tecnologia, diante da situação de pandemia, nos permite estar juntos, refletindo, conversando, pensando. É movimento de renovação da humanidade, isso, né? E também, Joana traz uma ideia muito interessante, porque ela diz assim, que você aprende a se renovar. Quer dizer, vejam só, hein, gente? A encarnação é sempre uma oportunidade de você lidar com o novo. E se é uma oportunidade que a vida lhe dá para lidar com o novo, é por aí que você precisa de caminhar. Porque o objetivo da reencarnação, e isso está bem claro no Livro dos Espíritos, é aprender, a aprendizagem, né? Por isso, nós precisamos aprender a mudar. Que não é fácil. Não é fácil. Porque comportamentos internalizados, hábitos, né, são tendências que geram uma zona de conforto para a qual a gente não quer sair. A gente não quer sair dessa zona de conforto, né, onde a gente está tranquilo, você se sente protegido, é assim que eu vivo, é assim que eu me dou bem, é assim que as pessoas me conhecem e eu vou seguindo. Só que quando a gente faz isso, a gente perde oportunidades, né? Oportunidade de renovação. Porque o que a reencarnação nos oferece é sempre a possibilidade de aprender. Por isso que Joana diz que a renovação é terapêutica para o espírito. Vejam vocês. A palavra de Joana. A renovação como terapêutica eficiente te ajudará a ascender, quer dizer, a evoluir, e a harmonizar os teus objetivos com o bem de todos, com a concessão do excelso bem. Portanto, gente, tenhamos essa disponibilidade, né,
de nos abrir, cada um de per si, para essa terapêutica renovadora que traz consigo a possibilidade de mudança. Isso era o que eu podia trazer para vocês hoje, dentro da minha limitação ainda, né? Mas a Sandra, com certeza, vai trazer muito mais informação do que eu e vai enriquecer muito mais o nosso trabalho de hoje. Convite à renovação. Achei tão apropriado esse estudo para o dia de hoje, né? O dia da Páscoa, né? Que é Páscoa, é renascimento, né? Então, renovação. A Joana, ela começa o estudo falando o seguinte: ante os frequentes insucessos, quando nós estamos nos deparando frequentemente com insucessos, ela diz assim: examina as causas que têm determinado esses insucessos. Você está se deparando frequentemente com insucesso, então procura saber das causas desses insucessos. Se esses insucessos, eles decorrem de impositivos kármicos, então vamos trabalhar por uma outra via. Agora, se esses insucessos, eles não decorrem de impositivos kármicos aos quais nós estamos subordinados, né? Débitos que nós trazemos do nosso passado espiritual, então, se esses insucessos que são frequentes na minha vida hoje, eles não têm nada a ver com esses débitos kármicos, com esses impositivos kármicos, então a renovação é uma terapêutica eficiente. É a única saída, renovação. Como diz a Júlia, né? Trabalhando a palavra, como ela trouxe. Renovação. Uma ação nova de novo. Fazer uma ação nova de novo, né? Então, para ilustrar sobre renovação, eu gostaria de trazer uma história para vocês. Para muitos vai ser uma... Eu vou lembrar essa história. Muitos, eu acho que praticamente todos conhecem essa história. Para alguns poucos, eu vou contar, vão conhecer essa história. Na verdade, a gente não sabe ao certo a origem dessa lenda, né? Eu vou contar para vocês a história da águia, que é um exemplo típico de renovação. A gente não sabe ao certo a origem dessa lenda. Dizem que essa lenda ela foi inspirada numa passagem bíblica, lá no Salmo 103, no verso 5 do Salmo 103, está lá assim: que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que a sua mocidade se renova como a da águia. Está lá no Salmo 103. Então, eles dizem que essa história, que essa lenda da águia, ela tem origem nesse salmo. Não sei. Não sei dizer ao certo. Mas o meu intuito aqui também não é esmiuçar a origem dessa história, dessa lenda. O meu intuito aqui, ao contar para vocês a história da águia, é que ela sirva de partida para uma reflexão sobre a renovação na nossa vida. Então, vamos lá, vamos à história da águia. Dizem que a águia, dentro da espécie das aves, é a que tem a maior longevidade. Uma águia chega a viver, dizem que uma águia chega a viver até perto dos 70 anos de idade. Mas o que acontece? Quando ela está na sua meia-idade, aí por volta dos 35, 40 anos, por volta dos 40 anos de idade, a águia já não se aguenta. Por quê? Porque o bico dela já está muito curvado, já não consegue mais ter aquela destreza para apanhar a presa.
As garras também, elas estão muito compridas e curvadas para baixo, muito moles já. Também não tem aquela destreza necessária. E a plumagem dela também já está muito desgastada, muito pesada. Então, nesse momento, pelo meio da vida, a águia ela só tem duas alternativas. Ou ela vai ser engolida por um predador, ou ela vai ter que passar por um processo doloroso de renovação, que irá durar mais ou menos uns 5 meses. Como é que é esse processo da águia, gente, de renovação da águia? Então, nessa fase da vida dela, por volta dos 40 anos, ela procura uma montanha bem alta, aonde ela não precise voar para procurar alguma caça, né? Que passe por ali uma caça para ela se alimentar. Então, ela procura uma montanha bem alta. Ali naquela montanha, ela vai construir, ela vai fazer o ninho dela ali ao lado de um paredão. Então, aquele paredão, e ela constrói ali o ninho dela. A primeira coisa que ela faz, ela vai bater aquele bico dela naquele paredão. De forma assim constante, ela vai bater aquele bico no paredão até que o bico se descole. Então, você imagina, para o bico descolar ali, vai ser um processo muito doloroso, mas finalmente aquele bico da águia vai se descolar. E aos poucos vai começar a nascer e vai aparecer o bico novo. Um bico novo com a força do novo. Quando esse bico já cresceu, já nasceu, já cresceu, com esse bico novo, a águia vai arrancar todas as garras. Ela arranca todas as suas unhas, que também já não estão valendo mais nada. Estão todas elas curvadas, mole. Então, com o bico novo, a águia arranca todas as garras, todas as unhas. Vocês imaginam, vocês podem imaginar como é que é um processo doloroso, né? E ela arranca todas as garras, todas as unhas. E espera. E espera que nasçam, que cresçam as novas garras. E essas garras vão nascer e vão crescer novas garras. Com as garras afiadas, já crescidas, aí ela começa o processo de arrancar toda aquela plumagem dela que já não está dando para mais nada, que já está velha, desgastada. Então, com as garras novas, ela vai arrancar toda a plumagem dela, né? Então, esse processo dura por volta de uns 5 meses, mais ou menos. E depois ela sai dali, daquela montanha, para o seu voo inaugural. O bico novo, as garras novas, plumagem nova, e aí ela sai para o seu voo inaugural, aonde ela vai voar ainda mais alto e vai renovada para um outro tanto de vida. Ela vai viver uma outra parte da sua vida, né? Então, o que isso nos ensina é que essa renovação da águia, né? Lembrando lá do Salmo 103, né? Que possamos fazer essa renovação como a águia. Nós precisamos, ao longo da nossa vida, fazer uma autoanálise, gente. Uma autoanálise bem sincera, para que a gente possa ver o que é necessário renovar dentro de nós. O que é necessário nesse processo de renovação, nesse processo de transformação, para que nós possamos continuar o nosso voo evolutivo, alçar voos ainda mais altos, né? Nesse processo de evolução. Nós devemos, gente, nos desprender de lembranças. Nós precisamos abrir mão desses hábitos arraigados, né? Que já não servem mais, que já não tem utilidade nenhuma para nós, que é o que a Joana nos disse no início da lição. Quando nós estamos
nos deparando frequentemente com insucessos e que esses insucessos não têm nada a ver com débitos do nosso passado espiritual, com certeza esses insucessos decorrem de hábitos arraigados que precisam ser renovados. Então, para que a gente possa, né, alçar esse voo, nós devemos nos desprender de lembranças, ficar preso em lembrança daquilo que ocorreu, daquele sofrimento que eu passei, abrir mão desses hábitos arraigados, né, que já não servem mais nada para a gente. Abrir mão das mágoas, dos ressentimentos, dos rancores que eu venho armazenando e fazendo peso no meu voo, né? Somente livre, gente, desse peso do passado é que nós conseguiremos, né? Nós poderemos usufruir dos benefícios da renovação, que olha, que uma renovação nos trará enormes benefícios, né? Uma renovação sempre traz benefícios muito grandes. Então, ficando livre desse peso do passado e fazendo essa renovação, uma ação nova, de novo, nós vamos poder usufruir dos benefícios que essa renovação nos traz, né? Então, a ideia hoje é essa, gente. Não vamos perder mais tempo, não tem tempo para a gente perder. Nós vamos nos analisar com sinceridade e vamos olhar o que precisa ser mudado, o que precisa ser renovado em mim. Como diz Paulo de Tarso, né, gente? Para que eu possa deixar ir embora esse homem velho que habita em mim, cheio de remorso, de rancor, de ressentimento, que discrimina, que é orgulhoso, que é egoísta, deixar ir embora esse homem velho que habita dentro de mim para sobrar espaço para que esse homem novo possa desabrochar dentro de mim. Porque o processo de renovação é assim, é transformação. É, como diz a Júlia, uma ação nova de novo. Renovação. Renovação. Eu achei muito bonito esse tema de hoje, eu acho que é muito propício para a data, né, que é uma data que nós comemoramos o nascimento, e eu gostaria de terceirizar a minha fala hoje. Quando nós vamos falar sobre Páscoa, sobre renovação, sobre renascimento, eu vou terceirizar a minha fala. Eu vou pedir à Marina que coloque aí para nós uma fala do Haroldo Dutra. Eu escutei isso o ano passado, eu achei muito bonita. E quando foi hoje, eu procurei por ela e escutei novamente. Aí eu falei, eu vou compartilhar com os amigos do domingo, com os companheiros do domingo. E eu trouxe para vocês, eu gostaria de compartilhar com vocês. A Marina já colocou aí para nós. Nós estamos nos aproximando de uma grande celebração cujas raízes repousam no judaísmo, mas que foram absorvidas pelo mundo cristão, pelo cristianismo, e depois, de certo modo, deturpadas e se transformaram na celebração atual da Páscoa, com seus coelhinhos, com seus ovos da Páscoa e com uma festa que quase não guarda nenhuma relação com a Páscoa genuína. O que é então a Páscoa? A Páscoa é uma celebração judaica do momento em que o povo foi libertado da escravidão no Egito. É importante salientar que quando nós falamos de Páscoa, nós estamos num universo que é o da religiosidade. Nós estamos no mundo religioso. E no universo da religiosidade, nós lidamos com símbolos, com metáforas. Por que isso? Porque a religiosidade tem a ver com sentimento. E religiosidade tem a ver com uma experiência pessoal. Com a experiência que a criatura faz de Deus. Como ela experimenta Deus, como ela experimenta a vida,
como ela experimenta a si mesma diante da vida e diante de Deus. É óbvio que é impossível traduzir uma experiência tão subjetiva, tão espiritualmente rica, com a linguagem da ciência, que é uma linguagem matemática, uma linguagem analítica, ou com a linguagem da filosofia, que é uma linguagem especulativa, cheia de um vocabulário complexo e às vezes até prolixo. Por essa razão, a religiosidade opta pela linguagem da metáfora, que é quase uma linguagem dos sonhos, uma linguagem onírica. E, portanto, a Páscoa tem muito dessa simbologia onírica do sonho. O que diz a Páscoa? Que o povo hebreu estava escravo há 400 anos no Egito. O Egito foi invadido então por um anjo da morte, mas naquelas casas que tivessem a marca de um sangue de um cordeiro, o anjo pularia aquela casa. Como o verbo pular em hebraico é pesar, daí vem Páscoa. A Páscoa, então, é o pulo do anjo. O pulo que ele dá nas casas que tem a marca do cordeiro e que, portanto, foram poupados da tragédia de perderem o filho mais velho da casa. Essa é a simbologia. Por que o cordeiro? E aqui é interessante. Na celebração da Páscoa judaica, o cordeiro ficava uma semana com a família. Eles pegavam o cordeirinho e ele ficava dentro de casa. Ali as crianças brincavam com o bichinho, criavam uma relação de afeto com ele. Daí uma semana, o animalzinho era quase que um membro da família. E então, ao entardecer da sexta-feira, toda a família se reunia e o animal era sacrificado. E tinha que ser assim. Porque se alimentar do cordeiro da Páscoa precisava ser uma experiência de dor. É a experiência da perda de alguém amado. Então a Páscoa tem a ver com essa experiência espiritual. A experiência da libertação espiritual, mas que é uma experiência de desilusão. E você não se desilude sem perder. Por isso, esse choque do cordeirinho sendo imolado. Com a vinda de Jesus, o que ele faz? Ele convive com 3 anos com seus discípulos. Cura cegos, cura paralíticos, janta todo dia na casinha de Simão Pedro, cura até mesmo a sogra de Simão Pedro que morava com ele, trabalha com eles, acorda cedinho, vai pescar com eles, até o entardecer, convive com eles diariamente, participa das suas dores, sofre as imperfeições de cada um deles. E no momento final dos 3 anos, reúne os 12 e diz assim para eles: vocês vão me perder. Eu estou agora me despedindo de vocês, porque eu vou deixar o mundo corpóreo para voltar ao mundo incorpóreo. E vocês vão experimentar uma tremenda tristeza, uma profunda dor, porque vocês criaram uma conexão emocional comigo. Eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu aprendi, eu compartilhei com vocês. Eu amei vocês da maneira maior que eu poderia amar. Eu amei tanto que você, Pedro, vai me negar, vai me trair, mas eu continuo te amando e nada vai alterar o meu amor por você. Eu amo tanto você, Judas, que mesmo sabendo que você vai me trair, eu não estou te expulsando, eu estou comendo com você e eu te perdoo. Mas eu irei e vocês vão viver a maior experiência
Princípio. Dermocosmético de alta performance e preço justo. Se faltam palavras, diz com Deezer. Deezer, dá o play. Experiência de solidão e de ascensão espiritual das suas vidas. Mas o que eu posso prometer? Que do mundo espiritual estarei junto com vocês, vou ampará-los em todas as suas atividades e estarei eu mesmo do mundo espiritual comandando a expansão do cristianismo. Portanto, essa crise da morte é apenas um portal para a imortalidade, porque a vida não cessa no túmulo e toda vez que vocês se sentirem solitários, toda vez que vocês sentirem falta da minha amizade, do meu amor, da minha dedicação, da minha presença, vocês vão se reunir, vão celebrar a Páscoa em minha memória, em memória da minha amizade, em memória do meu amor e, sobretudo, em memória da libertação de que eu sou mensageiro, porque Jesus veio libertar o homem da escravidão da matéria, da escravidão dos sentidos. Egito, em hebraico, chama-se Mitzrayim. Mitzrayim, em hebraico, é estreiteza, prisão. A matéria é opressora, os sentidos físicos são estreitos. A mensagem de Jesus é libertadora, porque ela vem trazer um amor incondicional, um amor que ama independente de. Portanto, é um amor que liberta. Então ele recomenda, reúnam-se, celebrem a Páscoa para celebrar o amor, para celebrar a minha dedicação e para celebrar a imortalidade da alma, a vida espiritual. Mas infelizmente, os séculos passaram e nós transformamos a Páscoa em coelhos e ovinhos coloridos de chocolate, apagando completamente a dimensão espiritual e a experiência religiosa que a Páscoa propõe, que é uma experiência de Deus, é uma experiência de solidão, é uma experiência de amar e de se sentir amado. Não importam as circunstâncias. Isso é a Páscoa. Bom, gente, depois dessa mensagem tão bonita do Haroldo, né, o que eu quero deixar aqui para vocês como recado de boa noite é isso, que possamos celebrar essa Páscoa, né, com o verdadeiro significado dela, né, um amor ao Cristo, uma espiritualidade, né, a imortalidade da alma, né, ter essa visão da dimensão espiritual, né, que ela possa ser realmente celebrada em termos de amor. E que, especificamente nessa Páscoa, nós estamos experimentando isso que o Haroldo disse, né? Essa tristeza profunda, são momentos de muita dor devido a essa pandemia, esse momento de transição planetária que nós estamos vivenciando, né? Mas que a gente possa lembrar dessas palavras do Cristo, de que é necessário que isso passe, para que nós passemos por isso, para que a gente tenha essa dimensão da espiritualidade, do verdadeiro amor ao Cristo e da verdadeira vida, que é a imortalidade, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, e agora a Marina vai colocar uma poesia aí para nós, para que a gente possa se despedir. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito.
Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem, usando borboletas.